Mas vamos continuar. Vem comigo. Belchior ressalta que a predominância da palavra novo em sua obra também tem relação com a ideia de um pensamento renovado, mas não necessariamente restrito ao homem jovem, e sim ao desenvolvimento de uma palavra inovadora que represente melhor o período contemporâneo. Meu trabalho pretende ser um objeto poético transformador que tende para os interesses da história do homem, um objeto útil, enfim, uma arte que sirva, que não seja ornamental, mas uma arma na mão do homem para a conquista de si mesmo, do universo e dos espaços desconhecidos. Naturalmente que essa utopia toda aparece como um universo novo, como um universo jovem, cujo conhecimento só pode ser expresso em palavras novas. Uma utopia paradisíaca, uma utopia ófica, de transformação pelo que é edêmico, pelo que é primitivo no homem. Não tem nada a ver com essa questão superficial de que as pessoas mais jovens estão com tudo e as mais maduras não estão com nada. Tem a ver com uma coisa muito mais profunda, com respeito à filosofia de pretensão de um universo transformado, de um universo tendente para aquilo que o homem pretende com a sua profundidade, com a sua alma e seu espaço espiritual. Com relação ao álbum Alucinação, Belchior ressalta que, ao contrário do que foi dito durante a década de 70, que o LP seria uma crítica ao movimento tropicalista liderado pelos baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, o álbum surgiu como autocrítica à geração dele, nascida no final dos anos de 1950, com juventude durante o auge da ditadura militar no país, que foi de 64 a 85, Ele não pretende ser uma crítica à alienação da Tropicália. Acredito que o disco foi uma evolução no sentido de fazer música, de se pensar música. Para Belchior, o disco Alucinação foi construído com agudeza, sinceridade, crueza e até certa violência. Uma certa dor, tanto para mim, enquanto compositor, quanto para, espero, os ouvintes, disse ele. Essa perspectiva de um trabalho apoiado na reflexão sobre os atos da juventude dos anos 70, explica o compositor, foi pioneiro no sentido de falar aberta e diretamente com o público sobre as frustrações ideológicas, filosóficas e políticas de toda uma geração, que desde 1968, na explosão de um movimento jovem contra o capitalismo em todo o mundo, não encontraram lugar no sistema vigente. A alucinação é o primeiro momento em que alguém observa o dilaceramento da linguagem, do sonho bloqueado, do bloqueio todo que a juventude teve da sua utopia inicial, da sua palavra, da liberdade, do sonho. Coisas que foram por muito tempo o alimento espiritual de uma larga faixa da juventude brasileira. Ele, o disco, foi o primeiro momento de reflexão sobre o sonho. Foi a primeira chamada ao despertar da lucidez completa, ao desespero que tem na luminosidade excessiva. Em seu livro História do Brasil, o historiador Boris Fausto explica um pouco da realidade repassada por Belchior. Houve declínio da luta armada no Brasil no começo da década de 70, que trouxe ao jovem brasileiro de esquerda a diminuição das esperanças de mudança no regime vigente. Os grupos armados urbanos, que a princípio deram a impressão de desestabilizar o regime com suas ações espetaculares, declinaram e praticamente desapareceram. Esse desfecho resultou, em primeiro lugar, da eficácia da repressão, que acabou com ativistas da luta armada e seus simpatizantes. Outra razão para o declínio foi o ato de os grupos armados isolarem-se da massa da população, cuja atração por suas ações era mínima, para não dizer nenhuma. A esquerda radical equivocara-se completamente, pensando poder criar no Brasil um novo Vietnã. Na medida em que a esquerda armada perde força no começo da década de 70, o governo militar amplia, além das políticas de repressão, os investimentos em publicidade, a fim de trazer ao brasileiro a sensação de um crescimento econômico e social no período. O aumento do capital estrangeiro em empresas brasileiras e a chegada da capacidade de consumo de bens duráveis a uma fatia maior da população também transformaram a realidade brasileira na década de 70, que culminaram em uma sensação de avanço econômico. No entanto, na metade da década, o crescimento apoiado no consumo começa a estagnar, enquanto as indústrias continuam produzindo em larga escala. O resultado disso foi a superprodução, verificada através do aumento da capacidade ociosa das empresas, uma redução no mercado consumidor que havia atingido o teto do consumo durante o milagre econômico, as constantes crises no petróleo e o crescente endividamento das economias nacionais. A escolha das palavras e a forma direta, quase violenta, das 10 faixas do álbum
não chegaram a ser censuradas pelo regime militar que, em 1976, era desenhado na figura do general Ernesto Geisel. O militar que assumiu o comando em 1974 deu início ao ciclo chamado de ditadura encurralada, em uma alusão à insatisfação pública ao comando, que coincide com o final do milagre econômico. Essa sensação de sufocamento trazido pela política da repressão, somada à economia mais reticente, aumentava a sensação de insatisfação no brasileiro que se opunha ao regime vigente, assunto que é tratado no álbum de Belchior. Daí toda a dolência e violência desse disco, todo esse desespero, uma postura muito forte, muito sincera de quem está olhando face a face. O vigor do trabalho vem da palavra direta. Esse disco inaugura uma linguagem nova para a MPB daquele momento. Até ali, até mais bem feita a música era feita com muita metáfora, trazia exemplos metafóricos de coisas que se sugeriam, de que queriam que fossem ditas e não eram ditas com clareza. Esse é o primeiro momento de uma dicção nova na MPB, compreensível, direta, crua. Era um momento primeiro da adoção de uma linguagem direta, expressiva. É por meio dessa linguagem direta sobre as angústias, desilusões e falta de perspectiva do brasileiro que o disco, segundo o próprio Belchior, tem o objetivo de gritar aos ouvidos. O sonho acabou, agora temos que inventar um novo. Se o antigo morreu, qual será o próximo? Nosso amigo Belchior, hein? Então podemos ver aqui que Belchior inaugurou uma nova época na MPB, né? Onde as coisas eram ditas por metáfora, quer dizer, se dizia uma coisa pensando em outra, não tinha clareza. Belchior foi aquele que falava direto, dizia o que tinha que ser dito, o que era para ser dito, e dizia de forma clara e aberta. E aí ele acreditava que seu trabalho e suas músicas era como uma arma na mão do homem, né, para a conquista de si mesmo. E aí o exemplo que o texto nos traz é de Alucinação, né, onde cada faixa era, né, algo com agudeza, com sinceridade, né, até mesmo com a crueza e, em alguns casos, uma certa violência, né. E aí ele conseguiu trazer à tona, desvelar, mostrar, né, todas as frustrações ideológicas, filosóficas e até políticas de uma geração, né. E ele percebeu também essa movimentação em torno do capitalismo, né, um movimento contra o capitalismo em volta do mundo, né. E aí em 70 o texto faz essa análise de que o jovem brasileiro de esquerda viu diminuir suas esperanças do fim do regime, né, de uma mudança de regime, né. E foi nessa época que o governo militar amplia a sua publicidade e isso trouxe uma sensação de crescimento econômico, né. Nesse período houve um aumento do investimento estrangeiro, do capital estrangeiro aqui no Brasil, né. Isso aumentou a capacidade de consumo de bens duráveis, né, para uma fatia até maior da população, né. Isso permitiu que se aumentasse a sensação de avanço econômico, né. Só que depois desse boom, começou a haver uma estagnação da economia, né, e uma saturação e redução do mercado consumidor. E com isso, lógico, né, aumentou a sensação de insatisfação do brasileiro, né. Nesse momento aí, com toda essa confusão, digamos assim, né, estava aí nesse meio o nosso amigo Belchior, né, com letras, com trabalhos, com músicas bem compreensíveis, diretas, cruas, né, que iam direto ao ponto. E um fato interessante que eu achei, tá aí, passou no texto, é dizer que o álbum dele, Alucinação, não foi censurado pela ditadura militar, né. Achei interessante. Eu não sei se vocês não entenderam o que Belchior estava dizendo ou se queria deixar ele falar porque achava que ele era meio maluco. Não entendi bem.